Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de 12 de 2025, sabadão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP e vamos falar hoje sobre a reserva da Ripple, pessoal. Ex-banqueiro está afirmando que a Ripple reservou seus fundos de garantia em XRP para liquidez institucional global e não para vendas. Todos sabemos, né, que o supply total de XRP é 100 bilhões de tokens e que está ali, né, em circulação em torno de 60 bilhões, tá? Todo mês, todo dia primeiro, a Ripple vai ali e desbloqueia, né, 1 bilhão de tokens, retirando ali, né, mais ou menos em torno de 300, 200 milhões e reservando novamente, bloqueando no seu depósito. Não me falhe a memória, eu acho que este ano de 2026 ele para de fazer isso, ele para de fazer essas retiradas e fica em bloqueio. E daí esse ex-banqueiro afirmou que eles não vão jogar esses tokens para a circulação e sim vai ser uma reserva de fundos ali para a liquidez institucional global. Até então, pessoal, muito se fala, né, em uma reserva de valor ali de stablecoin também, onde eles não poderiam mexer no XRP que está ali dentro, né, do depósito, para ter uma garantia ali para os investidores. Isso tudo, né, foi por causa da Lei Gênios que foi aprovada pelo Senado dos Estados Unidos, tá? Quem trouxe, né, essa grande informação aqui para nós é o Lord Belgrave, tá? Que é uma figura ali da comunidade XRP que afirmou que a Ripple pré-alocou seus fundos de garantia de XRP para essa liquidez institucional global e não para vendas no mercado, né? Recentemente, essas discussões em torno, né, do sistema de custódia do XRP da Ripple ganharam forças com analista de mercado questionando persistentemente se a Ripple controla totalmente os tokens em custódia ou se já reservou parte de fornecimento para as próprias instituições. Para, né, vocês saberem, a Ripple detém atualmente cerca de 34,4 bilhões de XRP avaliados em mais de 64 bilhões de dólares em custódia, tá? Em meio a essas discussões, né, o Lord Belgrave, que afirma ser um ex-banqueiro, que compartilhou, que disse essas informações privilegiadas sobre a finalidade da conta de garantia da Ripple, né? Que a Ripple nunca planejou vender ali dentro do mercado aberto. Ele fez essa publicação, tá, pessoal? Então, mencionando essa reserva da Ripple, que não seria para vendas e sim para instituições, tá? O especialista, né, curiosamente, de mercado, sugeriu que a Ripple nunca planejou usar esse sistema de garantia como uma reserva de tokens para vendas no mercado aberto e, segundo ele, a empresa construiu um sistema para dar suporte ao uso institucional ao longo prazo. O Belgrave afirmou que a Ripple criou um sistema de garantia como um propósito que envolve fornecimento bloqueado, cronogramas de liberação fixo e planejamento de longo prazo, focado em quando as instituições estariam prontas para usar o XRP, e não em movimentos de preço de curto prazo. Para ele, o Ripple tratou o sistema de garantia como parte de sua infraestrutura de pagamentos, tá? E o que é essa reserva de XRP, né, que é considerada uma reserva de liquidez institucional, tá? Em reuniões privadas, as pessoas envolvidas mencionaram o fundo de garantia como essa liquidez já reservada. Embora a Ripple nunca tenha divulgado publicamente que usaria os tokens envolvidos aí, que os envolvidos acreditavam, né, que grande parte do fundo de garantia já tinha um papel definitivo no sistema do futuro, mas o Belgrave ele afirma que os responsáveis pela tomada de decisões não veem o depósito em garantia como estoque extra, mas sim como recursos já planejados para o uso. E ele ainda explicou que essas conversas ocorreram sobre rigorosos acordos de
confidencialidade e, segundo ele, envolvendo instituições da Europa, do Oriente Médio e da Ásia, não apenas nos Estados Unidos. Ele ainda mencionou bancos centrais, grandes instituições financeiras e organizações internacionais como participante. Aqui, segundo ele, então, pessoal, que envolveram ali a Europa mesmo está fazendo ali o seu euro digital, tá? Onde traz um pouco aí dessa forma de pagamento digitais, aonde o próprio XRP se engloba nisso, tá? Tem o próprio Oriente Médio, que XRP é muito forte, e a Ásia, né, que não tem nem o que falar, Coreia, Japão, dentre outros ali, XRP é a moeda mais forte lá na Ásia. E ainda, né, o analista de mercado acrescentou que as discussões incluíram um grupo de fundos monetários internacionais e o Banco de Compensações Internacionais, que se concentraram em sistemas de pagamentos globais em vez de acordo de marketing. Vale mencionar que os documentos da Ripple versus SEC, né, ali do processo, já confirmaram a existência de 1.700 acordos de confidencialidade envolvendo a própria Ripple em instituições financeiras. E para evitar, né, maus entendidos, o Belgrave ainda diz que estava descrevendo como os membros da empresa viam o sistema de garantia. Ele enfatizou que a Ripple tratava o sistema como liquidez futura já comprometida e não como tokens que poderiam ser vendidos livremente. Segundo, né, sua experiência, a Ripple já havia garantido grade para a oferta muito antes do início dessas discussões públicas, tá? E essa mudança de tom após a aprovação da carta constitutiva ali do banco para, né, a Ripple ser um banco, né? O Belgrave também chamou a atenção para mudanças recentes na forma como as instituições falaram sobre a Ripple. Ele disse que essas mudanças se tornaram mais perspectiva depois que a Ripple recebeu então a aprovação condicional para uma licença bancária do OCC. Segundo ele, o uso dessa linguagem, né, intimamente ligada ao sistema Ripple, pode significar que antigos acordos de confidencialidade estão chegando ao fim. E ele acredita, uma vez que o sistema passa dessa fase de planejamento para uma utilização no mundo real, o sigilo começa a disparar, né? E, entretanto, né, respondendo o Belgrave, o Vicente Venicord, engenheiros da Soft e figuras da comunidade XRP, que concordaram que existem vários acordos de confidencialidade, NDAS, que é o símbolo envolvendo a Ripple em parceiros, mas afirmou que eles não expiram simplesmente, né? Esses acordos de confidencialidade, então, eles não expiram simplesmente, tá? Aqui também outra publicação do Lord Belgrave e junto, né, com uma publicação, uma resposta ali do Vincent Van Code. O Vincent Van Code aqui, eles têm ali dentro, né, do X suas redes sociais. Até então, o Vincent Van Code explicou que ambas as partes devem concordar por escrito antes de compartilhar qualquer informação confidencial. Segundo ele, esses acordos protegem principalmente as instituições parceiras, mantendo detalhes sensíveis a esse giro, e acrescentou que acordos de confidencialidade ajudam a empresa a evitar problemas regulatórios até que concluam auditorias, verificações de conformidade de outros processos necessários. Então, eles estão de acordo quanto a isso, né? O Vincent Van Code e o Lord Belgrave falando então de acordos confidenciais aí com grandes instituições, aonde a própria Ripple XRP usaria, né, os seus tokens ali que hoje está em posse da Ripple, como mencionado aqui, né, em torno de 64 bilhões de dólares, mais de 34 bilhões de tokens XRP para, né, essa reserva de fundos de garantia para liquidez institucional global. Isso aqui, pessoal, é uma notícia muito forte, muito insana. Por quê? Porque o próprio supply do XRP em circulação pararia por aqui. Não iria mais de circulação. Todo mundo sabe. Quanto mais tokens no mercado, mais, né, tem ali essa compra e venda em tokens mais barato. Quanto mais diminuição dos tokens, aí sim podemos ver aí XRP tem um valor maior. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.